Bom, pessoal, agora a parte de máquinas, né? Então, máquinas, quando a gente vai analisar essa estrutura que é uma máquina, né? Elas são estruturas utilizadas para transmitir as forças. Eu vou ter a força de entrada e a força de saída. Então, aqui nesse exemplo do alicate, né? Nós temos ali a força que eu vou ter aplicando aqui, ó, na parte de trás do alicate, da mão, e essa força ela vai fazer o que? Ela vai esmagar, cortar, né? Qual seja a aplicação aqui, no caso um alicate de corte, esse nosso arame. Então a gente vai estar transformando essa carga P da mão nessa carga Q atuando. Só que observa, se eu fizer aqui, ó, a minha somatória de forças, né, igual a zero para toda essa minha estrutura, o que acontece? O P menos o P, o Q menos o Q, tudo vai ser zero. Então, na máquina, a maioria das vezes, né, a gente vai ter o que? Começar a já separar as nossas partes. Então, ó, o nosso alicate, a gente consegue, né, desmembrá-lo em duas partes, né? Tem essa aqui superior e a outra aqui inferior. Então, observa, A é o ponto aqui, ó, de união, né? Tá unindo essas duas partes. Então, esse A é barra reta, né? Não sei. Então, eu tenho que considerar o quê? Duas forças, né? Então, em A eu vou ter o AX ou AY, já que eu não sei a direção. E para a parte de baixo ali, ó, é o que? Ação, reação, né? Sempre essa ideia. Então, vamos analisar apenas uma delas, né? Pegamos aqui de baixo. Por exemplo, se eu sei a força P que está sendo atuada, calculei o momento em A que é igual a zero, que aí eu não vou ter envolvimento do AX ou AY, e eu já consigo determinar quem que é a minha força Q. Então, para outras estruturas, né, também aplicaríamos o que? Somatória das forças. Então, é a mesma coisa que nós aprendemos lá em estrutura, né, na parte da treliça. Analiso ali as partes separando, considerando, né, todo cuidado sempre, a ação e reação das forças internas, que nesse nosso caso é o ponto A. Então, olha aqui esse outro exemplo, né? A gente tem aqui, ó, a mão exercendo uma carga aqui, ó, nessa nossa máquina, né? E isso aí vou estar o que? Fazendo aqui, ó, uma força na mola, aqui nessa extremidade. Então, observa, ó, aqui eu tenho a carga que a mão está fazendo e ela vai estar exercendo aqui na mola. Então, observa, tenho diversas, né, partes aqui no na nossa máquina. Então, pessoal, opa, a carga que eu tenho aqui de 8 é a que vai sair lá na frente. Qual que é? Então, essa aí, ó, a carga que sai lá na frente, a gente vê aqui na frente, né, nesse outro exemplo aqui, ó, nessa peça, ele chamou de FS. Então, vamos estar separando. Então, observa, inicialmente, ó, ele pegou quem? Essa estrutura. Quem que é essa estrutura? É a que está aqui, ó. Então, ele separou. Ele tem aqui B, A e a força aqui de 8 libras. Então, só que veja, B está preso numa estrutura outra que eu não conheço. Só que o A, ó, ele está preso a uma barra reta, que está presa de E até A. Então, barra reta sofrendo duas forças, o que que eu sei? Que a força ali, ó, FE, é nessa direção. A de B eu já não conheço, porque está presa numa outra estrutura, então a de B é o quê? Duas direções, certo? Observa agora aqui, ó, essa outra parte aqui, ó. Em C, a mesma coisa, ó, tá aqui, não conheço. Opa, essa DE, ó, é uma barra reta, né? Se a gente observar aqui, ó, é uma barra reta sofrendo força em E e sofrendo força em D. Então, eu posso o quê? Informar a direção dessa minha barra. E a de C são as duas que eu não conheço. E um outro ponto aqui também, ó, que aí você vai varrendo até tá determinando. É como se fosse ali na treliça, ó. Esse Noé, ó,
ele tem a força aqui dessa barra reta que eu conheço a direção, a força dessa outra que eu conheço a direção e a força dessa terceira. Então, eu posso estar analisando ele aqui, ó, como um nó. Então, pessoal, separando essas partes, né, aí vou trabalhando do que for melhor, né? Somatória de força igual a zero ou somatória de momento em relação a alguns pontos, até eu conseguir o quê? Sair dessa força de 8 e chegar na força aqui minha da mola. Beleza? Então, olha aqui um outro exemplo, né? O homem é preso aqui, ó, na cadeirinha por um sistema de polia, de roldana, né? Então, o que que fez? Separou, né, alguns pontos ali para estar determinando, ó. O homem, ó, opa, tá preso aqui com o peso dele, tem essa normal aqui, ó, que vai ser a força, né? Que vai estar o banquinho que é a mesma aqui da corda. E ele quer saber essa tração aqui que ele está puxando. Então, só tem o que? Do homem, somatório em Y. Não consigo aqui determinar direto, né? Só que quem que é, ó, essa normal aqui, ó? É como falei, a mesma linha da corda, né? Fácil da gente tá vendo. Só que tem quem? O peso do homem e o peso aqui, ó, do balanço. Então, você tira aqui a corda no todo. E também pode estar analisando a sua polia, né? Então, dessa forma, ó, temos aqui o que? 3 equações que a gente consegue determinar. Quem é a força que ele está puxando, quem é a força ali da corda e a força dele no assento. Beleza? Ou poderia, até se eu quero saber, fazer direto, né? Se eu quero só a força ali que eu tenho na corda, ó, aqui para esse caso, eu separei menos. Eu tenho a força, né, nas cordas ali, todos tracionando, o peso dele, o peso do balanço, né, e tá em equilíbrio. Opa, cadê a força aqui que tá aí na corda que ele tá puxando? Essa não vai aparecer, porque é como se fosse, ó, força interna, ó. Tem essa força para baixo, só que tem a outra para cima. Então elas estão se anulando. Então esse que é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai separar as partes, né? Então observou aqui no anterior, a diácono, só quando tem um homem que ele está puxando. Ou aqui aonde eu tenho a polia. Nesse, elas estão se anulando. Já que eu mantive ele ali por igual, consigo determinar a tração na corda ali que está sustentando o homem. Outro aqui, equipamento, né? Então, um amassador aqui, ó, de latas. Então, pessoal, aqui, ó, como falando, a força, ó, tá entrando aqui. E é a força que vai fazer para esmagar a lata ali. Então, ó, toda consideração tem que ser feita, ó. Aqui, ó, é uma barra reta sofrendo duas forças. Então, eu sei a direção. Então, é ação, reação. Opa, em D vai estar amassando para lá, mas eu acabo tendo atrito, né? Então, se eu não conheço ali a direção, em D é dx dy, e a força de 800, e essa outra tração. Feito isso, vamos o quê? Trabalhar somatório de força, somatório de momentos, né? Para estar determinando. Olha um outro exemplo, né? Aqui, ó, da nossa caçamba ali, né? Então, da reta escavadeira que vai estar movimentando. Então, observa, ó, aqui, ó, eu tenho quem? Um atuador, né? Esse atuador, duas forças na direção dele, que é o IJ. Aqui, ó, outro atuador. Opa, mais um atuador. Então, aqui também, ó, são barras retas. Então, eu tenho que ir levando em consideração essas barras retas, já que eu vou saber a direção delas, né? Então, observa aqui, ó, separando essa parte aqui, ó, eu sei que, ó, que é atuador, barra reta, eu sei, ó, barra reta, eu sei, barra reta. Então, esse tipo de coisa vai facilitando, né, a montagem do meu diagrama. Então, fazendo o diagrama de forma correta, entendendo as forças, basta eu passando, né, de um para o outro, né, que é da caçamba, alguns nós, né, aqui o nó B, que é esse aqui, ó, que a gente tem
essas 3 barras aqui retas, né? O atuador como se fosse uma barra reta. Então, posso estar analisando. Então, a gente aplica tudo que a gente já viu nesse capítulo, né, de análise de estrutura. Com isso, é somatório de força, somatório de momento. Cuidado, tem alguns exemplos de atuadores que os atuadores são duplos, né? Então, você pode fazer as contas considerando uma, mas depois você vai ter que dividir por 2 para saber, né, ou se você tem mais atuadores, qual que é a carga que cada um deles está sofrendo. Um outro exemplo aqui, ó, esse elevador hidráulico. Então, observe, nem sempre, né, a gente não tem que analisar, não tem como analisar toda a estrutura. Então, para esse sistema, essa parte aqui, ó, de baixo, né, ela é aqui como se fosse, ó, fixa no chão, vamos supor. E aqui em cima vai estar o meu elemento com o peso dele, para estar fazendo aquela movimentação. Então, eu posso analisar também em máquina, né? São menores os casos, mas toda estrutura. Para quê? Para eu estar determinando as reações, ó. O meu E da reação aqui é, não sei, ó. O G, barra reta sofrendo 2 forças. E aqui, ó, do G, o H, ó, é esse atuador. Então, estou tirando o atuador, né? Ó, essa força vai estar o quê? Atuando aqui, né? Como se fosse ali força externa atuando nessa parte de cima. E a partir daí também a gente pode o quê? Tá separando todas as partes. Então observa, barra reta sofrendo 2 forças, pessoal. Isso facilita bastante que a gente elimina a quantidade de incógnita. A gente já vai entrar com ela ali direto. Esse é um cuidado que a gente tem que ter para conseguir solucionar. E outros é aqui, ó, o FAD, ação, reação. Beleza? FBC, ó, ação, reação. Ó, ação, reação. Ó, o C aqui, ó, ação, reação. Então, todos ali a gente tem, né, as forças internas. Quando a gente separa essas partes, a ação, reação. Fez o diagrama certo, ali é o que? Somatório de forças, somatório de momentos em relação a um ponto, né, vai ser 0. Então, ó, separei ali cada uma delas, ó, observa, ó, dessa plataforma ali, tem ali as forças, somatório de forças. Ó, o nó, né? O nó ali vai ser somatório de força, aqui determinando por triângulo, né? Ó, aqui, ó, esse outro corpo que tem mais força, somatório de momento, somatório de força, e assim vai, né? Você vai determinando ali os valores, né? Então, esse material tá no slide, essa parte de conta aí vocês podem acompanhar lá pelo slide mais tranquilamente. Olha esse outro aqui, ó, que é uma tesoura, né? Da mesma forma lá, ó, como anterior, né, que nós mostramos lá no enunciado. Eu tenho essa força P aqui, e essa força P vai fazer o quê, ó? Uma força P, ó, atuando para cortar, né, essa madeira. Então a madeira tá aqui, ó. Se a força P tá aqui para cortar a madeira, aqui na minha estrutura, né, a gente vai ter ela é o que? A reação. Beleza? Então, né, observa aqui, ó, como nós fizemos, ó, se a gente pega aquela lá, ó, é o que? É a reação, né, ó, aqui essa aqui para essa outra, ó, né, é a reação em relação ao corte, né, da sua madeira, que aí o que está fazendo é cortando. Então, reação, ação, reação. Beleza? Então, separando, ó, pegou aqui, ó, essa parte inicialmente, né? Aqui de cima. Observa, a B é uma barra reta, né? Então, se ele vai utilizar aqui o AB, ó, é essa barra reta. Então, é esse FAB, eu posso considerar ele, ó, como uma única, sabendo a direção dele. Certo? Que a gente determinou aqui embaixo. E a outra estrutura que a gente analisou, né, foi essa outra daqui. Então essa foi a forma que a gente conseguiu o quê? Sair do P para chegar aqui na força aplicada aqui na madeira para fazer esse corte. Então, o diagrama de corpo livre, pessoal, é tudo, né? Então tem que considerar, se você sabe a direção da força, isso já vai lhe auxiliar bastante.